Zé Silvano, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia Guilherme, bom dia aos ouvintes. Um bom dia, um belo dia hoje, né? Apesar de estar fresquinho, mas faz parte do inverno, mas o sol tá aí, né? O sol tá aí, graças a Deus, porque a gripe tá quase indo embora, quase, mas a tosse ainda persiste um pouquinho por aqui. E nós que estamos falando, Zé, já há alguns sábados sobre justamente o aparelho respiratório, o aparelho auditivo, sobre como ele sofre, né, nessa época do ano, de inverno, de outono, de frio. A gente estava comentando aqui antes do ar aqui, que muitas vezes é alérgica até ao frio, essa tosse, esse espirro, essas coisas que acontecem. Hoje, o que nós vamos abordar dentro da Dica de Saúde? Hoje a gente vai falar sobre otite. Otite é o ouvido, né? Um apanhado sobre o ouvido, que no inverno sempre incomoda um pouco mais, né? Então, para te conhecer o que é o otite, o que é uma inflamação no ouvido, a gente tem que conhecer um pouquinho o ouvido, que ele é dividido em 3 ou 4 partes, né? Tem o ouvido externo, que é a orelha, o ouvido médio, que é onde se localiza o tímpano e os ossículos, diria assim, né? O ouvido interno, que é a cóclea, né? E a tuba auditiva. A orelha todo mundo conhece, né? Orelha é a orelha. O ouvido médio é por onde passa o som, chegando até o tímpano. E com a vibração desse som, que ele é transmitido para o martelo, a bigorna, o estribo, e assim, levando até todas as ferramentinhas ali, levando até o ouvido interno, que é onde se encontra a cóclea, que recebe esse som de todos esses ossinhos, levando até o cérebro, para o cérebro interpretar o som. Então, tu vê que a coisa é bem complexa. Tu acha, andou ali no ouvido e deu. Não, passa por todos esses ossinhos, todo esse processo para o cérebro interpretar o som. Então, tu vê a velocidade que é o som. Né? Mais ou menos assim. Ou a perfeição que é o nosso corpo. Também pode ser assim, né? E ainda essa tuba auditiva, que é um canal que se estende da narina, indo até o ouvido médio. Qualquer defeito que tiver nessas peças vai prejudicar a audição, né? E o ouvido, ele ainda é responsável pelo equilíbrio, porque dentro do ouvido ainda tem o labirinto, né? Então tem cheio de detalhes, diria assim, né? O labirinto, então, ele faz parte também do ouvido. Então, voltando à tuba auditiva, que é um canal que sai da narina indo até o ouvido médio, é igual quando tu sobe ou desce uma serra, dá aquela pressão no ouvido. Isso é tuba auditiva. Ela é responsável para levar o ar para dentro do ouvido médio. Então, quando nós estamos de boca fechada, diria assim, ou dormindo, essa tuba auditiva ela fecha. Quando nós mexemos na mandíbula ou mastigamos alguma coisa, ela abre. Então, tem pessoas que quando sobe a serra ou desce uma serra, mastiga um chiclete. Claro, tu vai mastigar um chiclete, tu vai mexer na mandíbula. Tu mexeu na mandíbula, a tendência é abrir essa tuba auditiva. Às vezes não abre. Né? Às vezes não dá certo. Às vezes não dá certo. Então, quando tu pega um resfriado, uma gripe, coisa assim, tu pode congestionar essa tuba auditiva. Então, diz assim, tô com o ouvido entupido, tá cheio de cera. Não, é a secreção, é catarro que se forma na tuba auditiva e tu perde a audição também. Parece que tu tá falando dentro de um tambor. Isso pode ser causado só por causa de quê? De um resfriado, né? Então, quando tu movimenta a mandíbula, pode melhorar, mas quando é um resfriado, não vai melhorar. Aí precisa de outros tratamentos. Né? Então, nós estamos falando de otite. O que é otite? Otite é uma inflamação ou uma infecção causada por vírus ou bactéria dentro do ouvido. Pode ser o ouvido externo, pode ser o ouvido médio ou interno. Isso vai depender muito do tipo de infecção. Pode ser causada por fungo. Como eu falei, pode ser causada pela tuba auditiva. Às vezes tu está com dor de ouvido, e pode não ser nada, de repente é só uma friagem, um tempo muito frio, de repente tem pessoas que são mais sensíveis, têm uma dor de ouvido e não chega a ser uma infecção, né? Além disso, às vezes pode ser uma inflamação, também pode não ser nada, é só uma questão de um choque térmico, alguma coisa assim, né? Então, por isso que a causa pode ser o quê? Pode ser um resfriado, pode ser o nariz congestionado, pode ser o acúmulo de catarro na tuba auditiva, o excesso de umidade. Não é o caso agora, mas é mar, piscina, ferida ou qualquer objeto que se coloque no ouvido, né? Porque isso vai desde cotonete a chave de carro. Eu gosto quando você fala a única coisa que pode ser colocada no ouvido. O que é, Zé Silvano? O cotovelo, né? Que é impossível. Isso é a lei dos otorrinos, né? Não tem como, né?
A unha... Não, a unha não pode. Não pode. Mas a minha mãe bota a unha aqui, ó. Não Tá, pode, não pode. A unha. Ô, Marcos, assim, ó, uma das coisas mais contaminadas que tem é a nossa mão, né? É. Só se a gente lavar a mão cada 5 minutos. Então, a nossa mão é contaminada, passa aqui, passa ali. Então, o teu dedo tá sujo com algum fungo, alguma coisa, tu leva para dentro do ouvido, ouvido... Não, Zé. Teu é limpinho, né? Ó, a minha mãe, a unha bem, o preto, tudo bem. Tá bom, Marcos, acredito que tua unha seja boa, seja limpa. Só a dele no Só a mundo. tua, o resto não. Então, tu pode levar um fungo para dentro do ouvido. O ouvido é um local o quê? Quente e úmido. Então, leva um fungo para dentro do ouvido e esse fungo dificilmente vai conseguir eliminar com ele. Tu vai conseguir tratar dele, mas assim, vamos tirar... Eu não desconheço. De repente, um otorrino fazer uma raspagem, alguma coisa, eu não sei explicar, né? Então, a gente tem que tomar certo cuidado, né? Falar é fácil, o difícil é fazer a coisa correta, né? Fazer direito. Pô, sofre, a gente já enfia o dedo do jeito que está mesmo, mas a gente sabe que é errado, né? Então, além de correr o risco de levar um fungo, corre o risco de tu perfurar o tímpano, corre o risco de tu empurrar um cerume para cima do tímpano e prejudicar a tua audição, né? Tá, mas como vai saber? O diagnóstico é com o otorrino. O otorrino é que vai fazer esse diagnóstico. Se usa um otoscópio, que é um aparelho para olhar dentro do ouvido médio, né? No canal da orelha, diria assim, a grosso modo. Tem a timpanometria, que é um exame que mede a função do tímpano. Depois tem uma drenagem do ouvido, quando tem muita secreção. Essa secreção ela pode ser levada no laboratório para fazer uma análise, ver o tipo de bactéria, o tipo de fungo, ou seja, o que for, né? Ou se é vírus, né? Ou alguma coisa assim. Depois uma tomografia computadorizada para ver qual é a função do tímpano, ou melhor, se tem alguma infecção interna, alguma coisa assim, porque dentro do otoscópio ele vê o canal do ouvido. Agora, quando é interno, aí precisa de um exame mais detalhado, né? Para poder chegar lá. E como é que se trata? Bom, aí vai depender do tipo da doença. Pode ser medicamento para via oral, injetável, antibiótico, anti-inflamatório, corticoide, medicamento via nasal, descongestionante nasal para melhorar o ouvido, ou pingar algum medicamento no ouvido quando for o caso, que se não tiver pulso, porque se tiver aquela secreção não adianta pingar o medicamento, que ele não vai te aliviar a dor. Analgésico dos mais diversos. O tratamento, em média, ele varia de 15 dias, uma infecção de ouvido, estamos falando de otite, né? Porque tu pode ter dor de ouvido e não ser nada do que eu falei. Né? Porque tem um tal de ossículo, se diz o quinto osso, o nervo trigênio, né? Seria o quinto osso do crânio, que ele é responsável. Ele tem 3 ossinhos. Um é responsável pela audição, um pela visão e outro pela mandíbula. O que mais incomoda é o osso da audição. Então, tu pode ter uma dor de ouvido terrível e ser apenas não, porque isso aí é bem complicado, né? Esse osso trigênio. Isso aí quem é que entende isso aí? Um bom dentista ou um bucomaxilar. Certo. Quem entende de arcada dentária. Mas o que é que acontece nisso? Pode ser desgaste. Essas pessoas que usam esses aparelhos para... eu não entendo, mas assim, para modelar os dentes, né? Mas aí pode forçar esse ossinho e esse ossinho responde à dor, né? Que vai complicar a dor. Então, esse aí, às vezes a gente está falando de otorrino, de repente precisa de um bucomaxilar para poder tratar isso aí. Então, dor de ouvido é muito complexa. A criança tem dor de ouvido. Normalmente é friagem, né? Isso falando criança pequena, né? Então, aí precisa tu levar num especialista, num pediatra, para o pediatra analisar, ver o que está acontecendo. Um adulto, então, já procura um otorrinolaringologista. Essa é a nossa dica de saúde de hoje, Guilherme. Sempre muito bacana e muito especial. E o microfone da Rádio Araranguá está à tua disposição para o teu abraço especial, Zé Silvano. Um abraço a todos os nossos clientes, nossos amigos. Estamos abertos hoje até às 12 horas. Um abraço a todos, um beijo para minha mãe. E um bom final de semana e até a próxima dica de saúde.